Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Graças a Deus, estamos aqui em mais um dia, no 19º dia de um grande projeto que o Senhor nos tem chamado para a construção de 4 colunas, de 4 pilares, onde esses 4 pilares, eles sustentarão uma base, onde por esta base será edificada Atos dos Apóstolos. É um projeto, Atos dos Apóstolos, onde nós iremos compartilhar os Atos dos Apóstolos até no dia de hoje. E para você que está chegando agora, que está assistindo este vídeo, no nosso canal está tudo organizado em playlist, cada livro está na sua devida playlist, na sua lista. E cada coluna dessa, para os irmãos ficarem assim bem inteirados no que está acontecendo, cada coluna dessa tem um nome, porque assim o Senhor tem colocado no nosso coração. E são 4 colunas. A primeira coluna é a coluna de Mateus. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, ela já está totalmente construída, totalmente edificada no prumo, já polida, já está servindo neste momento. A segunda coluna é a coluna do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ela também já está construída, ela também já está polida. E agora nós estamos chegando na metade, praticamente, da construção da coluna de Lucas, do Evangelho de Lucas. E posteriormente nós iremos edificar a coluna do Evangelho de João. E querendo compartilhar com os irmãos esse entendimento, esse conhecimento, cada coluna dessa representa um evangelho. E o Senhor tem colocado no meu coração para narrar, gravar, igual eu estou fazendo agora, esses 4 evangelhos. Porque nós iremos usá-los no futuro, quando a obra de Atos dos Apóstolos ela vir à tona. Porque é através destas colunas que o Senhor edificou a sua obra, através dos seus atos, dos seus ensinamentos, através do seu conhecimento, da sua prática. Ele ensinou, chamou discípulos e formou apóstolos. E assim os apóstolos chamaram discípulos e formaram apóstolos. E os seus apóstolos também chamaram discípulos e formaram apóstolos. E os seus apóstolos, assim por diante, foram formando discípulos até o dia de hoje, onde nós temos apóstolos e temos discípulos, aprendendo mais do nosso mestre, do Messias, aprendendo sobre o seu comportamento, porque todo o Novo Testamento ele é baseado no Senhor Jesus, nos ensinamentos do Senhor Jesus, na prática do Senhor Jesus. Então é para os irmãos terem um voo panorâmico do que está acontecendo aqui neste momento. E nós estamos usando, por revelação do Senhor no meu coração, executar essa construção 3 vezes por dia. E 3 vezes por dia está orando a Deus para que nos ajude nessa grande obra. E essa inspiração, ela vem do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, onde ele 3 vezes por dia, ele parava o seu momento de vida ali, que um dia nós vamos chegar a mitigar todo este livro, e parava para orar ao Deus de Israel, o seu Deus. E assim nós estamos fazendo. E neste vídeo eu quero compartilhar aos irmãos hoje, no período das 9 horas da manhã, que é a terceira hora para o judeu, no dia 19/1/2026. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor já tem operado maravilhas a nosso favor.
Através desse trabalho, muitas coisas estão se movendo na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, na vida dos meus filhos. E isso tem trazido para nós satisfação. Confesso aos irmãos que é uma batalha, mas é uma batalha que ela já está vencida em nome do Senhor Jesus. É uma batalha já ganha, já uma batalha vencida. Nós só temos que obedecer ao Senhor, somente seguir a vontade e servir ao Senhor com aquilo que o Senhor nos der condições para servir. Então, nesta manhã, eu quero mostrar para os irmãos que nós estamos usando esses 3 períodos proféticos de Daniel, que é a terceira hora do dia, que é às 9 horas da manhã para nós, ao meio-dia, que é a hora sexta para o judeu, e a hora 1/10, que é às 18 horas. Ele parava às 9 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Para o judeu era a terceira hora do dia, a sexta hora do dia e a 1/10 hora do dia. Isso também é um estudo sobre o horário Cronos que nós iremos ter aqui em Atos dos Apóstolos, onde o Senhor irá falar muito conosco. Então eu fico muito feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui podendo contribuir, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele vai chegar até você. Provavelmente não venha chegar nesse horário de 9 horas da manhã, mas se chegar, aproveita a sua bênção. Mas ele pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora. E essa é a sua hora profética. É a hora que Deus ele separou esse vídeo para que você possa fazer parte da obra dele. Porque você pode vir fazer parte dessa obra junto conosco, você pode estar compartilhando, você pode estar divulgando, você pode estar comentando, você pode estar se inscrevendo, você pode estar entrando em contato, porque a seara é gigantesca e poucos são os trabalhadores. Por isso, nesta manhã, eu venho orar com os irmãos. E quero também dizer aos irmãos, como nós estamos começando do jeito que nós somos e com o que nós temos, e ainda não estou no meu estúdio, né? Aquilo que o Senhor ainda vai preparar, né? É um formato de podcast, onde muitos pastores, muitos obreiros, obreiras, missionários, servos do Senhor irão nos visitar e onde nós iremos ali orar juntos, iremos pregar, iremos ouvir, iremos aprender, iremos ensinar, tudo juntos. Então esse é um projeto que está sendo construído agora nós estamos na fundação, igual agora, estou na fundação da coluna de Lucas, e te digo que esta coluna ela está sendo uma coluna diferenciada das outras 2 que estão prontas. Eu confesso aos irmãos que não é que eu estou falando que está mais difícil, ela está diferente, ela está exigindo um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhe. Eu acredito que deve ser a característica de Lucas, por ser doutor, e ele gosta das coisas minuciosas. Então, essa coluna ela está sendo erguida de uma forma diferenciada. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, nessa hora, nós vamos orar a Deus. E essa oração, irmãos, é uma oração forte, porque ela envolve muitos campos da nossa vida. Ela é uma oração que é feita na visão de Daniel, quando ele orava por ele e orava pelo povo. Então, ali nós estamos rompendo muitas barreiras para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que puderem, né? Aqueles que tiverem condições, e se não tiver condição, você pode estar ouvindo, ficar atento, porque Deus ele pode falar com você, como ele tem falado comigo, tem falado com a minha casa. O Senhor tem feito coisas que inimagináveis, encontros, reencontros, laços que só o Senhor para fazer. Mas vai chegar o momento da bênção, de contar as experiências. Mas nesse momento, vamos orar a Deus nesta manhã, nessa primeira oração do dia. Nós temos ainda mais 2.
Nós vamos nos encontrar mais 2 vezes nesse dia. Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Nessa hora, Senhor Deus, suplicamos o perdão, meu Pai. Que o Senhor possa estar nos perdoando. Se nós cometemos algo que não agradou ao Senhor, que o Senhor possa estar nos perdoando neste momento, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na nossa vida e para que a nossa oração possa chegar até o trono da Tua glória e o Senhor assim aprove, Senhor, fazer aquilo que é a Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e entramos na Tua presença com ousadia, mas nós não entramos desprotegidos, entramos com a marca do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro, e, ó Deus, e com a reverência da permissão e a condução do Teu Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Senhor Deus, entra com providência aqui dentro da minha casa. Ó Deus, dentro do meu lar. Ó Deus, o lixo. Ó Deus, o entulho. Ó Deus, aquilo que impede, ó Deus, de nós crescermos mais na Tua presença, de darmos mais frutos, de corrermos com mais velocidade na Tua obra, na Tua presença, que o Senhor possa estar jogando por terra nesta hora. Que as portas ferradas, elas possam ser derrubadas, os ferrolhos possam ser arrancados, as correntes quebradas, os cadeados explodidos, Senhor Deus, para que o Teu nome possa ser glorificado. Que não venha a ser a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso intelecto, mas que venha que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha a ser o causador, ó Deus, de toda obra aqui nesta casa. Porque esta casa, meu Pai, é a Sua casa. Aqui quem habita é o Senhor. O Senhor é o dono, é o ministro, ó Deus, deste lugar. Por isso nós clamamos ao Senhor e te pedimos, Senhor, sê com a minha vida. Liberta-me, Senhor Deus, do mal. Liberta, Senhor Deus, a vida da minha esposa, de todo o mal, a vida da minha filha, a vida dos meus filhos, Senhor Deus. Tenho 4 filhos, meu Pai. Todos eles, meu Pai, já na idade de labutar, de seguir seu próprio destino, formar a sua própria família. Eu peço ao Senhor por cada um deles que o Senhor possa estar entrando com a Tua providência, possa estar, Senhor Deus, operando maravilhas, porque só o Senhor para guardar e vigiar, porque o Senhor é o grande sentinela. E também, Senhor Deus, nós queremos estender esta oração aos nossos vizinhos, meu Pai. Te pedir sossego, te pedir a paz, a comunhão, a união entre os irmãos. Que cada família aqui representada, que cada casa aqui representando uma família, o nome do Senhor possa ser glorificado. Aquilo que parece ser impossível, que o Senhor possa fazer possível. Nós te pedimos pelo chefe da casa, pelo pai de família. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando força, Senhor Deus, abrindo as portas para o Teu nome ser glorificado. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar dando livramento, Senhor Deus, no trabalho. Aqueles que estão desempregados, o Senhor possa estar abrindo as portas, meu Deus. Aqueles que estão, ó Deus, tristes, desanimados, apáticos, ó Deus, que o Senhor possa estar dando vigor, dando esperança, Senhor Deus, num contato. E pedimos também, Senhor Deus, pela vida das esposas, meu Pai, as nossas esposas, ó Deus, que labutam em seus lares o dia inteiro, meu Deus. É infinito o trabalho das Tuas filhas, parece que não tem fim. Meu Deus, desde o nascimento das Tuas filhas até o momento da idade vindoura, meu Deus, as Tuas filhas pelejam. E muitas das Tuas filhas, Senhor Deus, são subjugadas, são tratadas, ó Deus, com maltrato, com abuso. Ó Deus, estão no campo de batalha, deixam os seus lares, seus filhos e vão pelejar, Senhor Deus, pelo sustento, pelo pão de cada dia. Meu Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, de uma forma especial, pela vida das Tuas filhas, Senhor. Porque eu sei que o Senhor já tenha fortalecido elas de uma forma sobrenatural,
Porque o que uma mulher aguenta, Senhor Deus, o homem não aguenta um terço. Essa é a verdade. Nós somos varões de guerra diante da tua presença, mas a peleja das tuas filhas, meu Pai, ela é grande. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é com todas elas. E eu te peço, Senhor Deus, dá alento, conforta, alcança o coração, meu Pai, de alguma filha tua que nesse momento está cansada, está desesperada, está entristecida, ó Deus, está acuada, sem esperança, ó Deus, não tem nada, ó Deus, que o Senhor possa estar entrando com a tua providência. Te pedimos, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus de milagre. E às vezes também tem muito dos teus filhos, meu Pai, que estão acuados, ó Deus, estão desanimados, desamparados, ó Deus, que não tem nada. Ó Deus, seja com teus filhos, meu Pai, com as tuas servas, com os teus servos, com os teus filhos e com as tuas filhas. E nós te pedimos pela descendência, meu Deus, pelos filhos, meu Pai. Colocamos diante do teu altar a vida dos jovens, ó Deus, que estão, ó Deus, muitas das vezes distante do Senhor, distante da tua palavra, distante do conhecimento da tua verdade, com a mente lacrada, blindada, ó Deus, atolados no pecado deste mundo. Nós pedimos, Senhor Deus, livra teus filhos, os jovens, as jovens. Ó Deus, livra, Senhor Deus, para o teu nome ser glorificado, que deles saia o louvor perfeito a ti. As adolescentes, os adolescentes, as crianças, os meninos, as meninas, meu Pai, que estão abandonados, que não têm um lar, que foram rejeitados. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, venha em socorro, ó Deus, desses menores, para que o teu nome possa ser glorificado. E também, Senhor Deus, essa oração, nós queremos elevar ela e te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa entrar com providência nos hospitais. Neste momento, Senhor Deus, aquele que sofre, aquele que está desenganado, ó Deus, aquele que está com dores, que está incomodado. Eu sei o que é isso, que eu já passei por isso, não é fácil, é só a tua presença que satisfaz. Eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor operou na minha vida, operou na vida da minha esposa, muitas das vezes na vida da minha filha, dos meus filhos, Senhor. Eu te peço, opera na vida desses que estão nos hospitais também, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus, para que o teu nome venha a ser exaltado, que um dos teus servos, meu Pai, possa chegar com um acalento, possa chegar com bálsamo, com paciência, e basta uma palavra do Senhor. E também clamamos, meu Deus, com súplicas, ó Deus, pedindo misericórdia por aqueles que estão encarcerados, em presídios, meu Pai, porque cometeram delitos diante da sociedade e agora estão amotinados como animais. Mas o Senhor tem poder, meu Pai, para transformar a vida do homem aonde ele estiver. Eu já vi isso acontecer, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar ali dentro deste lugar, dentro da cadeia, dentro do presídio, ó Deus, levando a palavra de salvação, salvando ali dentro, e através de um todos possam ser salvos. A tua palavra registra, Senhor, que os teus servos, eles eram presos em cadeias, eles pregavam, e as pessoas ali dentro, todas elas se convertiam ao Senhor. E dessa forma pode acontecer nos dias de hoje. E colocamos também, Senhor Deus, os asilos, ó Deus, as pessoas que foram abandonadas já de idade pelos seus filhos, por motivos, Senhor Deus, tantos motivos, Senhor Deus, tiveram para fazer isso. Senhor, vá de encontro a esse coração que está pensativo, que labutou a vida inteira, que cuidou o tempo todo e foi deixado ali. Entra, Senhor Deus, com teu Espírito Santo e dá a salvação, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é justo, o Senhor é fiel e principalmente misericordioso. Não há pecado que o Senhor não perdoe, Senhor. Por isso, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor. E pedimos também, Senhor Deus, entra com providência nos manicômios,
Dá o laudo, Senhor Deus, de sanidade novamente, para que essas pessoas possam te servir e te louvar, que elas possam fazer prodígios em teu nome, Senhor. Os orfanatos, Senhor, os orfanatos onde as crianças ficam ali, ó Deus, por não ter família. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa entrar com providência. E pedimos também, Senhor Deus, por aqueles que não têm lar, estão abandonados, estão pelas ruas, Senhor Deus. Não têm casa, moram debaixo de marquises. Ó Deus, moram na rua, em tocas, no meio do mato. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, vá de encontro a essas pessoas, para que o teu nome possa ser glorificado. E te pedimos, Senhor Deus, se alguém que está assistindo este vídeo neste momento, ó Deus, que o Senhor possa estar entrando com teu acalento e dando fé e esperança, porque só o Senhor é Deus. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa oração é uma oração pela manhã, é uma oração mais forte. O Senhor nos toma para orar por essas causas. E emociona a gente, porque o Senhor sabe como está o mundo. Nós, graças a Deus, estamos aqui, né? Nós temos o nosso lar, nós temos a providência do Senhor conforme o nosso merecimento. E louvado o Senhor que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quantas vezes o Senhor já nos supriu, no momento que nós pensávamos que não tinha mais jeito. Então, Senhor, nessa hora, eu falo com o Senhor sempre assim, que os irmãos possam ter esperança, porque o Senhor, Ele vive, Ele reina. E nessa hora, nós vamos entrar aqui na ministração da palavra, na leitura da palavra, no livro do Evangelho de Lucas, que é a nossa terceira coluna, e nesse projeto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 11 o ensino sobre a oração e a evidência do Pai Nosso, onde o Senhor ensina uma oração que tem muitos seus efeitos. Não é uma religião, não é uma tradição, uma vã repetição, mas é uma base de ensinamento para conversar com Deus. Essa foi a intenção do Senhor Jesus pela pergunta que assim o fizeram. E em Lucas, Jesus Cristo, ele ensina-nos a orar e evidencia o poder da persistência. Nesse momento, é ali que nós estivemos meditando na palavra, o Senhor irá nos ensinar a orar. Jesus, ele responde a este pedido profundo, entregando a oração do Pai Nosso, aquele que indagou, Senhor, como que eu devo orar? Aí nós iremos acompanhar também as parábolas sobre a persistência na oração e a promessa de que o Pai dará o Espírito Santo aos que pedirem. Também nós iremos observar que o Senhor Jesus irá confrontar muitas trevas e também irá nos alertar sobre a luz que deve brilhar em nós. É um capítulo essencial para quem deseja uma vida de intimidade e poder espiritual. Então é importante nós prestarmos atenção na leitura dessa palavra. E muitas das vezes eu não estou pregando, porque neste momento, o momento da pregação, agora é a leitura, é a edificação mesmo, é a obra bruta, é a palavra como ela é. E só passamos ali nos tópicos para que quem está chegando agora, que não entende, nunca leu a Bíblia e está tendo a oportunidade de ouvir a Bíblia narrada, embora eu não venha a ser um narrador profissional, um locutor profissional, mas eu estou fazendo aqui o meu melhor, aquilo que eu posso entregar diante da presença de Deus, com a esperança que essa escritura
ela possa chegar até você, ela possa chegar até a mim, no meu lar e fazer a diferença. Vamos orar ao Senhor para ler a palavra. Senhor Deus, nós iremos ler a tua palavra e pedimos perdão dos nossos pecados, clamando pelo poder que há no sangue do Cordeiro. E pedimos, Senhor Deus, que as tuas palavras aqui lida, o Senhor possa estar alcançando o coração daqueles que assim ouvi-la. E pedimos, Senhor Deus, trabalha no meu coração, trabalha no nosso coração. Nos dá, Senhor Deus, uma penetração íntima com o Senhor, que esta palavra possa fazer a diferença na nossa vida. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Lucas, capítulo 11, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Irmãos, eu tenho que dar risada, sabe por quê? Desculpa, eu vou cortar aqui. É porque antes de fazer qualquer coisa, há um silêncio absurdo aqui onde eu moro. Mas quando eu abro a palavra para ler, meu Deus, os cachorros começam a latir, eles não param. É uma coisa impressionante. Oh, meu Deus do céu. Porque as gravações que eu estou fazendo, eu intentei no meu coração em editá-las, né? E isso não foi permitido. O Senhor falou, você vai fazer do jeito que sair, e é assim que eu quero. Mais na frente você vai fazer diferente, mas agora vai ser desse jeito. Então eu comecei a ler, e um cachorro já começou a latir. E se os irmãos ouvirem latido, miado, gato arranhando, cadeira, pulando em cima da mesa, pássaro, estrondo, às vezes aqui o tripé ele caindo, não se importem, faz parte do processo, tá bom? Vamos começar de novo a leitura para ver se dá certo dessa vez. A palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 11, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Jesus. A parábola do amigo importuno, verso 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de outro, dizer, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão na cama comigo. Não posso levantar-me para vos te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhe-os por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver menester. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. A blasfêmia dos fariseus, verso 14. Estava ele expulsando um demônio, ao qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte aos seus despojos. E quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achando perdão, 25. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado deste homem ou desta mulher é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. O sinal do profeta Jonas, verso 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, e ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será o sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo, verso 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma,
todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas. Verso 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavava antes de jantar. E o Senhor disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que faz o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isto também nos afronta a nós? E ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis e de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e o vosso pai os mataram, que os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que querem entrar. E dizendo-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Somente até aqui. Glória a Jesus. Meu Deus, que sabatina. Viu, irmãos, como que foi? Eu vou dar uma passada aqui rápida. A oração dominical, né? O Senhor mostra ali a oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração muito conhecida. E cada livro tem a sua interpretação, né? Em cada parte da Bíblia tem as demonstrações sobre esta oração e a sua importância. Mas o mais importante de tudo é quando o Senhor fala assim, ó, quando orares ao Pai, santificado seja o teu nome. Então, sempre quando nós formos orar ao Senhor, nós teremos que dizer, Pai, santificado seja o seu nome. O nome do Senhor é maravilhoso, grande é o Senhor. Venha a nós o teu reino, ou seja, o reino de Deus está dentro de nós, que o teu reino ele possa se manifestar através das nossas atitudes e ações. Dá-nos, Senhor Deus, cada dia o nosso pão cotidiano, ou seja,
Para cada dia cabe o seu dia. E perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque nós perdoamos também aqueles que cometem pecado contra nós e aqueles que nos devem. Mas também, Senhor Deus, não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ou seja, orientações para nós podermos conversar com Deus, pedir ao Senhor que Ele possa estar nos orientando a conversar com Ele. Aí temos a parábola do amigo importuno, onde fala da persistência de um homem que recebeu alguém na sua casa, ele estava zerado ali, mas ele sabia que tinha um amigo, e ele chega até esse amigo, bate a porta e fala: olha, aconteceu isso, eu não tenho nada. E o amigo fala: mas eu já estou deitado na cama com os meus filhos. E ele continua importunando, e de tanto importunar, aquele amigo ele ficou constrangido e assim o serviu. E da mesma maneira é nós diante de Deus. Nós oramos, pedimos. Uma hora o Senhor ele nos atende. Porque é o exercício, o Senhor fala de comunhão, Ele quer comunhão conosco. A oração, ela fala a hora, né, de hora e ação, a hora da ação para com Deus. E fala ali da blasfêmia dos fariseus, né, como eles falavam, eu fico impressionado, e eu acredito que eles não conseguiam sentir nada. Eles blasfemavam, assim, Jesus falando e fazendo os milagres. E eles chegavam a dizer: ó, você expulsa os demônios pelo poder dos próprios demônios. Então, quer dizer, as pessoas estavam tão agarradas, enraizadas na terra, nas coisas deste mundo, nos prazeres e nos bens, que o espiritual para eles não tinha mais sentido. Jesus não tinha sentido, principalmente que ele era muito simples. E eles chegaram até pedir um sinal: me dá um sinal então. Falou assim: eu vou te dar um sinal, eu vou falar de mim mesmo. Eu vou falar do profeta Jonas que saiu para pregar. E a palavra fala que ele ficou 3 dias dentro do ventre da baleia. E no 3º dia ele voltou à terra, ele ressuscitou. E isso vai acontecer comigo, e eu sou maior do que Jonas. E depois o Senhor fala assim, ó: e aquele que escuta a minha palavra e a recebe, eu comparo como uma candeia. Não tem como, as pessoas elas vão olhar para você, vão olhar para mim, vão sentir a diferença. Falam: nossa, está diferente. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua vida? É porque você se tornou uma candeia. Você está brilhando a luz de Jesus no seu rosto. Então, meus amados, nós podemos deixar essa palavra aqui para os irmãos assim, ó. A candeia do corpo. Eu vou ler de novo a parte da candeia para nós encerrarmos. E ninguém acendendo uma candeia, ou seja, e ninguém aceitando ao Senhor Jesus como Salvador, e se arrependendo dos seus pecados e começando a irradiar a luz como uma candeia, ninguém pode ficar em oculto, nem debaixo do alqueire, mas sim no veladouro, ou seja, nem debaixo do porão, mas sim no alto da casa, no alqueire da casa, no velador da casa, para que todos vejam a sua luz. A candeia do corpo são os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, o teu olhar simples, sem julgamento, sem culpa, sem inveja, sem pecado, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vês, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então é uma troca. A luz de Jesus brilha em nós e nós brilhamos em alguém. E alguém também se encandeia, fica incandescente e vai incandescendo o outro. E assim junto nós vamos ministrando, nós vamos louvando e glorificando o nome do Senhor.
E aqui, meus amados irmãos, nós colocamos mais uma pedrinha ali, mais uma parte, mais um acessório nessa coluna de Lucas, no capítulo 11. E nessa hora, eu venho junto com os irmãos entregar este período e pedir ao Senhor que possa estar com as suas mãos de poder sobre as nossas vidas. Amém? Que todos possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós colocamos diante do teu altar este período. Te pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra ela possa encontrar lugar no coração daqueles que ouvirem. Ó Deus, independente das nossas falhas na leitura, muitas das vezes, os intempéries do momento presente, mas o que mais importante é a tua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. E sabemos que o poder da tua palavra tem poder para libertar, poder para perdoar e purificar o coração do homem. Por isso, nessa hora, nós ofertamos esse período diante do Senhor, esse primeiro período de oração pela manhã, na terceira hora do dia, às 9 da manhã, que o Senhor possa estar recebendo com louvor diante de ti, que os teus anjos possam levar, ó Deus, esse trabalho, essa oferta, essa construção dessa coluna, eles possam estar junto conosco ministrando. Assim, Senhor Deus, nós oramos e te agradecemos, te louvamos em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Nessa hora eu dou aquele abraço delicioso, maravilhoso no seu coração, no nosso coração, e me despeço gentilmente fazendo um pedido, né? Se você chegou até aqui, que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, que você possa fazer o seu comentário e que você possa também compartilhar, porque alguém de repente está precisando ouvir uma palavra igual a essa. Pelo menos a leitura da Escritura, você vai ter ela lida não por um robô, não por uma inteligência artificial, mas por um ser humano igual a você, falho, que precisa de aprender bastante. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus e que o Senhor nos abençoe e que o nosso coração possa transbordar de alegria. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que a todos a paz do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia.